Ouça enquanto faz alguma coisa. Esse vídeo é assim, apenas uma edição simples e o áudio, para você ouvir enquanto trabalha, enquanto varre, enquanto lava a louça ou o que for. E na aula de hoje eu tô trazendo a 7ª aula do curso do Brandon Sanderson, e para quem não sabe ele disponibiliza aqui no YouTube grátis. Só que o original é em inglês e cada aula tem mais ou menos 1 hora, então aqui eu faço um resumo em português para vocês. E para quem não sabe, o Brandon Sanderson é um dos maiores escritores de fantasia da atualidade. E na aula de hoje, ele tá respondendo perguntas que foram feitas nas aulas anteriores. Então, sem mais delongas, oi, eu sou o Lance, sou o escritor, criador de conteúdo e também CLT. E para começar, em uma das aulas anteriores, o Brandon Sanderson citou arcos comuns e falou um pouco sobre o arco do aprendiz. Então a primeira pergunta tem a ver com isso, onde a pessoa pergunta quais são os tipos de arcos comuns de personagens. E quais são, talvez, suas características definidoras. E aqui o Brandon Sanderson, ele dá uma dica que eu achei bem interessante. Primeiro, você tem que anotar sempre que perceber que você está enxergando um arco de personagem. Quando você vê características comuns em uma história, e você notar que, ei, isso é um arco comum de personagem, você tem que se perguntar o que funciona nisso, por que ele funciona, quais são os tipos de arcos de personagens que você gosta. E a pergunta principal, por que você gosta disso? Existem muitos arcos de personagens que são comuns, como o arco do aprendiz. Ou o arco que o herói quer algo, daí ele tem uma falha e tem que trabalhar ela no decorrer da história. Por exemplo, um personagem que é muito orgulhoso. Como ele supera isso? A falha do personagem traz sua desvantagem, mas também às vezes traz uma vantagem. Um personagem pode ser arrogante, mas isso também pode ser autoconfiança. Então, estabelecendo isso logo no início da história, você mostra como isso faz ele perder oportunidades, como isso afeta o relacionamento dele ou algo do tipo, como isso traz problemas para ele. Então, no decorrer da história, se for um arco de queda, mostre como esse personagem vai aprender essa lição, mas no momento decisivo ele se recusa a colocar em prática. Não é simplesmente sobre alguém sendo arrogante e como isso causa com que ele fale. Ou você faz o contrário, e mostra ele tomando uma decisão diferente. E aqui é a parte mais importante. O interessante não é mostrar como esse personagem falha 2 ou 3 vezes e depois consegue. O interessante é mostrar o porquê. Por que esse personagem muda? Por que ele toma uma decisão diferente? Por que ele acredita no que ele acredita? O que faz ele tomar essas decisões? Isso torna o personagem e o arco de personagem mais interessante. Então existem muitos e muitos tipos de arcos de personagem. E você tem que notar esses arcos e aprender o que funciona e o que você gosta ou não desses tipos de arcos. E a segunda pergunta é: como fazer um arco de personagem completo e fechado para um primeiro livro quando se planeja ter mais sequências? Primeiro você tem que definir se vai criar um personagem estático. Um personagem estático, no que o Brandon quer dizer, é aquele que tem principalmente arcos externos, ou tem alguns poucos arcos internos, ou seja, o personagem não tem grandes mudanças de um livro para o outro. Por exemplo, existem séries que você pode assistir fora de ordem porque os personagens meio que são os mesmos sempre. Um outro exemplo é o Coringa. Ele é um personagem que não tem um arco de personagem. Ele não muda e a gente sabe que ele não vai mudar. É um personagem com um arco estático. E se você não quiser fazer esse tipo de personagem que não muda, você tem que se perguntar quantas coisas diferentes o personagem precisa trabalhar em si mesmo. Ou que ramificações dessas coisas ele pode trabalhar em cada história. Algo que você deve evitar que os leitores não gostam é quando o personagem retrocede. Quando ele aprende algo em um livro e no livro seguinte ele tem que aprender a mesma coisa de novo. Mas claro que isso também pode funcionar, embora seja muito difícil. O Brandon dá um exemplo de Homem-Aranha, a primeira trilogia do Tobey Maguire. No primeiro filme, o Homem-Aranha decide se tornar um herói. No segundo filme, ele tá vivendo como um herói e ele se questiona se fez a decisão certa. E ele tem um olhar muito mais profundo sobre isso e quanto isso custa pra ele. E no final, ele toma a mesma decisão. Mas isso é um exemplo que deu certo, porque os roteiristas são muito bons também. Então você sempre tem que pensar em qual é o próximo passo. Ele pode ter uma vitória no primeiro livro, mas sabendo que vai ter que melhorar muito ainda até chegar no final. E deixando esse espaço para ele crescer mais nos outros livros. Enquanto maior a série que você vai fazer, mais você vai ter que mover o conflito externo. Porque não necessariamente você precisa fazer arcos completamente internos.
você pode fazer mais coisas envolvendo conflito externo, mas ao mesmo tempo você pode ir fazendo com que ele aprenda pequenas coisas no seu arco. E a terceira pergunta é: como fazer o personagem ter um erro de cálculo de risco e não parecer um idiota quando a coisa dá errada? Bom, primeiro, isso não pode fazer parte do arco de personagem. Pode ser que ele só tenha errado e acabou. E não necessariamente isso faz parte da mudança que ele vai ter ou coisa assim. Mas considerando que isso seja algo de importante para a história, o Brandon diz que você tem que estabelecer isso o mais cedo possível na história. O personagem não é muito bom em tomar decisões em curto prazo com pouco tempo, mas ele é muito bom em tomar decisões a longo prazo. Ou que ele tem essa falha que faz ele decidir pelas coisas erradas. Se você mostrar essa falha do personagem no início, o leitor vai compreender quando chegar no momento dele falhar e tomar esse risco. Mas você tem que mostrar para o leitor a linha de raciocínio do personagem e o que leva ele a tomar esse risco e essa decisão. Assim o leitor não vai se frustrar com a decisão do seu personagem. Quarta pergunta: quando se escreve diferentes pontos de vista, como saber qual o mais adequado para escrever a cena? Aqui o Brandon Sanderson apresenta uma regra prática. O personagem que mais esteja em ação, ou o personagem que mais esteja envolvido emocionalmente com o que está acontecendo. Só em alguns momentos específicos vai ser mais interessante mostrar do ponto de vista de um terceiro, mas no geral, essa é a regra prática. Pergunta número 5. O que é um cenário como personagem? É intencional? Todos os cenários em certa medida são personagens, mas depende se você trata o cenário como segundo plano ou primeiro plano em ordem de importância. Como você faz o cenário causar conflito nos personagens? O quanto ele tem de peculiaridades? Como ele tem falhas, limitações e restrições e todas essas coisas que o Brandon ensina que um personagem tem? E como isso impacta os personagens e como o cenário influencia as decisões dos personagens e os outros personagens? Basicamente, segue as mesmas regras de personagem, de criação de personagem, embora não exatamente igual. E se isso é intencional ou não, o Brandon diz que para ele, quando ele escreve, sim, é intencional, mas ele não pode responder por outros autores, né? Porque não tem como ele saber também. Pergunta número 6. Como fazer diálogos com muitos personagens? Diálogos são uma ótima forma de mostrar e não contar, o famoso show don't tell. Então você pode mostrar as motivações dos personagens através do diálogo e a forma que eles falam com os outros e a fricção que os personagens têm entre si. Mas como fazer a cena? O Brandon diz que ele tem um objetivo da cena, algo que ele quer cumprir naquela cena. E depois o resto ele improvisa. Quando ele vai escrever, ele pensa: ok, como vou deixar essa cena mais dinâmica? Como vou aprofundar o personagem? Isso pode ser um foreshadowing? O que aquela conversa demonstra do personagem e suas motivações? Depois que ele escreve a cena, ele vê o que não tá funcionando bem ou o que ele não gostou da cena e volta no topo do capítulo e faz um bullet point para arrumar isso posteriormente. Ou seja, ele anota as coisinhas que ele quer mudar e que ele quer arrumar depois. E a pergunta número 7 é: qual o papel de personagens estáticos quando eles não são o protagonista? E a pergunta número 7 é: qual o papel de personagens estáticos quando eles não são o protagonista? Personagens estáticos podem ser excelentes vilões. Eles não necessariamente têm algo a aprender, também não têm geralmente o ponto de vista deles. Eles podem ser alguém que já teve suas chances de aprender o que eles deveriam aprender, e agora estão determinados a fazer as vilanices deles. Como por exemplo o Coringa. Ele já tomou sua decisão, ele já tem a sua filosofia de vida formada. A gente sabe que ele não vai mudar ou aprender algo novo. Ele está pronto para cumprir o objetivo dele. Ou também podem ser personagens que aprenderam sua lição, mas no momento decisivo se recusaram a colocar em prática. O personagem estático também pode ser um mentor, como por exemplo Gandalf. Ou aquele tipo de personagem que é um sidekick, um coadjuvante que ajuda o protagonista. Ou simplesmente um personagem alívio cômico também. Esses tipos de personagens não precisam mudar. Eles não sofrem uma transformação no decorrer da história e não carregam tanta importância. Por isso eles podem ser estáticos. E a oitava pergunta é: alguma dica para quando o seu personagem protagonista se torna menos interessante que os personagens secundários? Isso pode ser um grande problema. Alguns personagens realmente podem se tornar mais interessantes do que o protagonista em alguns casos, sem que isso seja um problema. Mas por serem excêntricos demais, eles chamam a atenção em seu momento,
porém talvez não funcionariam se a história fosse no ponto de vista deles, porque se tornaria cansativo. Ou se você realmente tem vontade de mudar o seu protagonista toda vez, tente pensar o que você está fazendo para os outros personagens que os deixam mais interessantes e tenta aplicar isso no seu protagonista. Às vezes, falta adicionar uma habilidade interessante ou falhas, restrições e limitações. E essa foi a aula número 7 do Brandon Sanderson, onde ele responde as principais perguntas que fizeram até agora. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu e até a próxima!